Bom, acabou das 10 badaladas e aqui atrás de mim está o Paço dos Duques de Bragança, o Paço Ducal de Vila Viçosa, da onde vai sair o Dom João IV, que vai ser o primeiro rei da dinastia de Bragança, né, a governar Portugal. Aqui atrás de mim está a estátua dele e atrás está esse paço maravilhoso. Ele é feito todo em pedra, mármore e outras pedras. Mas essa fachada é monumental, mas ela engana muito, porque na realidade ela é uma fachada, não é que fica fake, assim, ela é bem estreita. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como que realmente é essa fachada por detrás, esse prédio por detrás. Então, Maria de Jesus, o que você pode contar dessa construção enorme? A gente está vendo aqui na frente o Paço Ducal, né? E ele vem para cá também. Lá é a torre da capela. Exatamente. E essa construção curiosíssima aqui atrás, como é que é a história do convento? Toda esta praça é Bragança. E o L, que justamente temos aqui atrás, formado pelo palácio e pelo jardim, é exatamente a zona de residência dos duques, que começa neste topo, na zona do jardim. É o jardim mais antigo do palácio, é um jardim que data logo do início do século XVI, e depois a fachada coberta a mármore é já dos anos 30 e vai ser concluída ao longo do século XVI. Mas toda a praça é pensada como um todo, com o convento masculino exatamente deste lado, este grande convento da Ordem dos Agostinhos, que chega a ser pensado para ter estudos gerais, uma universidade, que só não chega a concretizar-se, apesar de ter autorização do Papa, tem uma bula do Papa. Só não acontece porque, entretanto, é criada a Universidade de Évora, a 50 km, e não faz sentido ter duas universidades tão próximas. Mas o convento continua a crescer e a desenvolver-se aqui à sombra do Paço, e é aí que estão enterrados os Duques de Bragança. Depois, deste lado, temos uma série de edifícios que são chamados do Paço do Bispo. Era aí que morava o Bispo e que era responsável pela espiritualidade, pelos serviços religiosos, equivalente a uma sede de bispado. E depois ali mais ao fundo, aquele edifício é um convento de freiras. É um convento feminino que foi criado para receber as filhas não só da Casa de Bragança, como de outras famílias nobres, que ou não casavam, e sabe-se que não casar as filhas era uma estratégia para não dividir riqueza, assim não tinham que lhes dar um dote tão grande, mas também as viúvas. As viúvas, depois, por terem uma vida condigna com o seu estado, discretas, iam muitas vezes para o convento. Para além disso, aquele edifício também é o panteão das duquesas. Ou seja, os Bragança nem depois de mortos ficavam juntos. Homens para um lado, senhoras para o outro. Mas por que você falou isso? Nem depois de mortos? Durante a vida também não? Também não. O palácio estava sempre dividido em dois espaços, o espaço feminino e o espaço masculino. Então não é tão... Porque a gente acha um horror no Brasil o Dom João VI não viver no mesmo paço que a Carlota Joaquina. Eu aí acho que foi levado ao extremo, porque normalmente viviam debaixo do mesmo teto. Só que havia zonas de circulação diferentes, mas encontravam-se na igreja, encontravam-se nas refeições principais, portanto havia algum convívio. Mas, por exemplo, as crianças, os rapazes ficavam no espaço feminino até aos 5, 6 anos. Depois passavam para o espaço masculino e a educação era substancialmente diferente, não é? E o que é essa estátua que a gente vê aqui? Essa estátua foi feita por um homem chamado Francisco Franco, que era um escultor da Ilha da Madeira, e foi encomendada à volta de 1938 para ser inaugurada em 1940. 1940 foi o momento de uma grande exposição, chamada a Exposição dos Centenários, que pretendia celebrar 3 grandes momentos da história de Portugal. A fundação da nacionalidade, em 1140, mais ou menos, as descobertas ultramarinas, por volta de 1540, e finalmente a data em que Portugal retoma o poder sobre os seus destinos, que é 1640. E Dom João IV é o rei, é o Duque de Bragança, que ao tornar-se rei devolve a Portugal a sua independência e a sua autonomia. Vila Viçosa é desde essa altura conotado como o berço
do renascimento da pátria lusa. E então, dentro desse projeto de comemorações, Vila Viçosa ganha uma dimensão de símbolo nacional que depois vai ser muito alimentada ao longo dos anos seguintes. E o curioso é que a gente chega aqui em Vila Viçosa, que está quase na fronteira com a Espanha, né? Quer dizer, não é uma coisa que facilmente um turista vem, né, ver, mas é uma coisa muito linda de se ver, que carrega parte da história do Brasil, né, porque boa parte desses duques de Bragança foram governadores do Império Ultramarino Português e com isso o Brasil. E aí embaixo da estátua a gente encontra uma coroa de louros, né, uma coroa Sim. de homenagem, né, da única nação que veio prestigiar, uma das únicas que vieram prestigiar esse centenário em 1940, ou seja, em plena que foi o Brasil. Guerra Mundial, não é? Porque, exatamente, porque estava na Segunda Guerra Mundial e aí o Brasil, que ainda estava meio fora, né, vem a Portugal e homenageia nosso país irmão. Essa daqui é a sala dos duques, né, que é bem antiga, né, Maria de Jesus? Sim. Ela é do início da construção do Paço. É, do século XVI. Ela é do século XVI. E o que ela representa, assim? Esta era a grande sala de aparato onde aconteciam as recepções, um casamento, todos os eventos importantes e todas as pessoas importantes que passavam por aqui ou vinham cumprimentar o duque ou o rei, era nesta sala que eram recebidas. E por isso era muito importante que esta sala tivesse toda a imponência, toda a riqueza que os duques queriam transmitir a todos aqueles que os conheciam e visitavam. No teto temos, por isso, uma galeria de retratos. Foi pintada no século XVIII pelo pintor italiano que era o retratista oficial. Fez também uma série destas para o Palácio de Lisboa, que infelizmente se perdeu no terremoto, em 1755. Mas aqui não é uma série régia, é uma série ducal. Ou seja, quem está representado no teto são os duques de Bragança, desde o primeiro, que aparece com a mulher, porque este casamento foi a gênese, foi daí que nasceu a Casa de Bragança. O noivo levou o sangue real, era filho do rei Dom João I, e a noiva levou o dote, que eram os terrenos que vieram a fundar a Casa de Bragança e que pertenciam ao condestável Nuno Novas Pereira, hoje São Nuno de Santa Maria, que era o homem mais rico do reino. E o palácio ele é construído pelos duques de Bragança, sim, como uma forma de poder, de mostrar o poder dessa casa. Exatamente. Dentro da estrutura da nobreza portuguesa. A casa, a residência oficial, é sempre considerada um espelho da importância da pessoa que lá mora, não é? E nesta época, na época medieval, na época moderna, estamos a falar do início do século XVI, a casa tinha que mostrar a importância de quem morava lá dentro. Nesta altura já é possível não viver nos castelos, não havia guerra. Já era uma coisa rara aqui. E, portanto, eles puderam construir um palácio à maneira italiana, utilizando o mármore que havia aqui em grande quantidade, havia e há em grande quantidade em Vila Viçosa, e depois mobilar este palácio com as melhores tapeçarias bordadas a fio de prata, com as melhores porcelanas que começavam a chegar do Oriente e, sobretudo, com grande quantidade de prata, baixela de prata. Não havia muita pintura na altura, ao contrário do que se pensa, e por isso esta série de retratos no teto era uma coisa original. Não há muitas, nem em Portugal, nem na Europa toda, com esta quantidade de retratos representando os antigos. E com esta série, os Bragança queriam dizer a toda a gente: nós descendemos de reis, nós descendemos de um homem tão importante como Nuno Álvares Pereira, o santo condestável,
que inclusive era um homem santo. E, portanto, é desta junção destes dois homens, o valor guerreiro e o grande guerreiro, que também era um homem santo, que nasce esta dinastia, que nasceu para reinar. Daí a divisa dos Bragança, o depois de nós, vós, que se cumpre com Dom João IV, que é justamente quem está depois no outro topo. Que é esse que está aqui Exatamente. atrás. E é esse Dom João IV que nasce ainda aqui em Vila Viçosa, mas vai depois para Lisboa, residir na capital, e a partir dessa data, os duques de Bragança já só vêm a Vila Viçosa de vez em quando, embora sempre considerem esta casa como o seu berço, a casa de família. E o Dom João IV, que vai colocar a dinastia de Bragança no trono de Portugal, né? E ele está homenageado naquela estátua no terreiro. No terreiro do Paço. Do outro lado do terreiro estamos a ver a igreja, que é panteão dos primeiros duques. Estão lá enterrados todos os duques, até exatamente o pai de Dom João IV, porque o Dom João IV, ao ser coroado rei, já vai ficar no panteão real em Lisboa, em São Vicente de Fora. E onde todos os Braganças depois foram colocados. A partir daí, sim. Sim. E o interessante é notar que a família de Bragança, que governou o Brasil, né, o Dom Pedro I do Brasil, IV de Portugal, quando ele renuncia, ele sai como Duque de Bragança, né? Ele assume o ducado, né, que já pertencia a ele, na verdade, né, como filho primogênito do rei. E você estava contando uma coisa curiosa a respeito da diferença entre o ducado e a Casa Real. Sim. Quando o Duque de Bragança se torna rei de Portugal em 1640, não era muito evidente que ele conseguia aguentar-se no trono. Por outro lado, diziam já na altura que ele deixou de ser dos duques mais ricos da Europa para passar a ser dos reis mais pobres. E, portanto, havia que acautelar que, no caso de qualquer coisa não correr bem, a Casa de Bragança não era posta em causa. E por isso, logo em 1646, ele faz passar um decreto em que diz que quem gera e quem recebe o dinheiro da casa, o dinheiro que vinha sobretudo do património agrícola, é o herdeiro. Portanto, o herdeiro da coroa passa desde essa altura a ser quem recebe esse património. E, portanto, há uma tentativa de nunca deixar misturar as finanças. É claro que nós sabemos que depois, na prática, isso não era bem assim, porque de vez em quando o rei pedia um empréstimo a ele próprio, ou era preciso, por exemplo, empenhar qualquer coisa, ele não podia empenhar bens da coroa, empenhava bens da Casa de Bragança. Portanto, nós sabemos que uma coisa era que estava no papel muito direitinho, Casa de Bragança para um lado, coroa para o outro. Depois, na prática, houve vários momentos em que, naturalmente, houve alguma mistura nas contas. E como que hoje a Casa de Bragança, a fundação da Casa de Bragança, né, como que ela foi criada? Quem gere essa casa, esses monumentos, essas antigas propriedades da família de Bragança? Em 5 de outubro de 1910 é proclamada a República em Portugal. E o rei, Dom Manuel II, que na altura tinha 20 anos, vai para o exílio em Inglaterra. Pouco tempo depois, o rei casa em 1913 com uma princesa alemã, sua prima, mas logo nessa altura faz testamento dizendo que quer que seja criado em Portugal o Museu da Casa de Bragança, ou seja, uma instituição que preserve a memória dos Bragança em tempo de República. Quando o rei morre em 1932, a mãe e a mulher, porque ele não teve mais herdeiros, vão pôr em prática esse testamento. E o que esse testamento exatamente vai ter como consequência é a criação de uma fundação que gere o património histórico, o palácio, os castelos, as igrejas, o património móvel, a Biblioteca do Rei. A Biblioteca do Rei Dom Manuel é uma biblioteca riquíssima de livro antigo. Portanto, tudo isso vai ser gerido pela fundação, que tem como suporte financeiro o património agrícola, que o rei Dom Manuel também deixou, justamente de uma forma muito britânica, muito pragmática, deixa o dinheiro para poder sustentar o património que é suposto ser visitado e fruído por todos os portugueses, e não só, todos aqueles que aqui venham. Portanto, a Fundação da Casa de Bragança é herdeira do património pessoal, estava tudo em nome do rei, do património pessoal de Dom Manuel II, e tem como obrigação salvaguardar essa memória. Muito bem. E parte disso vem das cortiças? É. Nós somos uma casa agrícola e aqui nesta zona do país, não é só nesta zona do país que
que a Casa de Bragança tem terrenos, também tem um pouco mais a norte, naquilo que era o Pinhal de Leiria. Portanto, é basicamente, de um lado, Sobreiro, de onde se tira a cortiça, e do outro lado, Pinheiro, através da pinha, da resina, da madeira. Continuamos, ao fim de 500 anos, a ser basicamente uma casa implantada no território e que vive de rendimentos agrícolas. Aqui é o sítio onde começou o palácio. O palácio começou a ser construído à volta deste claustro, deste espaço. Esse é o espaço primordial do paço. É. Começa o claustro, de um lado tem a cozinha, do outro lado tem a capela, no fundo, e era assim que as coisas eram pensadas, o alimento espiritual com a capela e o alimento físico com a cozinha. E depois é em torno dessas dependências que tudo vai sendo desenvolvido. Evidentemente que o claustro tem depois uma conotação que vem, por um lado, dos pátios, que são tradicionais nesta zona do mundo, mas também tem uma função religiosa, porque é em volta do claustro que se desenvolvem procissões, etc. Por outro lado, é também uma forma de distribuir espaços que, depois em torno desta área, havia zonas mais nobres, menos nobres. O claustro acaba por ser, por um lado, o sucedâneo do pátio, por outro lado, é aquilo que vai permitir ao longo da Idade Moderna a distribuição de maior e menor importância das diferentes áreas. Legal. Isto é uma coisa engraçada, é que não tem entrada. Normalmente um pátio entra-se, um claustro entra-se, não é? Este não tem entrada. É só quem está dentro da casa que tem acesso. Nem isso. Experimente ver por onde é que entra lá para dentro. Ah, que não interessante. Não tem entrada. As jardineiras para entrar lá para dentro têm que saltar. E aí, Maria de Jesus, o que você tem para nos contar aqui a respeito dessa cozinha gigantesca aqui? Eu nunca vi tanto cobre na minha vida. São cerca de 600 peças. É Uau. aquilo que serviria para as grandes banquetes e reuniões que aqui existiam, essencialmente no tempo do Dom Carlos, porque este equipamento era... Dom Carlos, a gente está falando final do século... Exatamente, ele morre em 1908. Mas nós sabemos que a cozinha existe neste sítio desde sempre. A cozinha é aquela coisa que nunca muda. Por muito que nós tentamos alterar as funções de uma casa, a cozinha não pode sair do sítio. Então a gente está falando que desde o século XVI essa cozinha estava aqui. Então é uma cozinha que vai... a ser construída. Uau! É claro que agora vamos dizer, bom, mas aquele arco ali ao fundo não é século XVI. Não. E aquele arco ali é uma adição do tempo de Dom João V, portanto século XVIII, primeira metade do século XVIII, mas dentro de um edifício que já existia. Esta parte sempre foi a cozinha, até porque está ao lado da água, daquele lado ali, do lado direito temos um grande tanque, e são as coisas que são absolutamente fundamentais. Água de um lado, do outro lado acesso às hortas, ao pomar, à zona por onde entrava a lenha. Tudo isto era feito com muita lenha, como imaginará, não é? E aí isso daqui fez, por exemplo, dessa comida saiu o banquete de casamento do futuro Dom João VI com a esposa Dona Carlota Joaquina. E que mais de interessante saiu dessa cozinha aqui? Quem mais foi recebido, assim, que entrou para a história de Portugal? Ou todo mundo que... Todo mundo. Um dos temas que ultimamente tem sido mais falado e que é divertido, no final do século XVI, houve uma embaixada, a primeira embaixada de sempre de japoneses a Portugal. E foram 4 meninos que eram de famílias nobres importantes do Japão, que foram convertidos ao catolicismo pelos jesuítas e vieram em embaixada ao Papa. Claro que vieram de barco, desembarcaram em Lisboa e foram por aqui, por terra, até Madrid e depois apanharam no barco no Mediterrâneo para ir até Roma. Ora, esses meninos passaram por aqui e, aquelas coincidências, tinham a mesma idade do Duque. O Duque também era um jovem de 15, 16 anos e, aparentemente, eles terão provado aqui, pela primeira vez, peixe frito. E diz a lenda que a tempura japonesa tem a ver exatamente com o peixe frito que eles comeram em Portugal, por exemplo, aqui. É um pouco demais dizer que a tempura japonesa nasce nesta cozinha, mas quase que podemos dizer isso, não é? Maria de Jesus, o que você nos pode contar a respeito deste coche? Que é um coche ainda por cima porque este veio mesmo de Espanha. E veio de Espanha por ocasião do casamento de Dom João VI, que na altura era o príncipe, nem sequer herdeiro, era o irmão mais novo, que casa com a infanta de Espanha, Carlota Joaquina, aqui em Vila Viçosa, porque as trocas de princesas eram feitas aqui no Rio Caia, do lado de lá temos Badajoz, e vinha então o rei de Espanha, com a sua comitiva, trazia
a princesa casadora e o rei de Portugal levava a sua princesa casadora até Elvas e faziam a troca. Este foi um dos carros que serviu para essa troca. E essa daqui serviu para Carlota Joaquina. Bom, se foi especificamente para ela ou para alguém da comitiva... Mas foi para a comitiva que foi para lá. Seguramente. Agora, E nessa características dela com as armas de Portugal, se não foi da própria Carlota Joaquina, foi de alguém bem importante. Pode ter sido da irmã do Dom João VI. Essa foi para lá. Que foi a troca. Mas então o carro foi para lá. Ah, sim, quer dizer, essa voltou. Esta vai para cá, exatamente. Por isso, temos boas razões para achar que foi alguém que ficou do lado de cá. Maria de Jesus, o que você pode contar para a gente deste aposento aqui do Paço? Esta aqui tem muita história para contar. Primeira vez que esta sala foi usada, bom, se calhar começando do princípio, nem toda a gente sabe que quando nós dizemos vamos pôr a mesa, no Brasil também se diz assim, sim, pôr a mesa. Quando nós dizemos vamos pôr a mesa, era literal. Nós íamos pôr a mesa, porque não havia salas de jantar. A sala de jantar é um espaço que só surge já em meados do século XVIII. E este edifício é do século XVI, logo não tinha sala de jantar, e é só no tempo de Dona Maria I, já na segunda metade do século XVIII, que se constrói esta sala. E sabemos que a primeira refeição que aconteceu aqui foi o almoço de casamento de Dom João VI com Dona Carlota Joaquina. Nesse dia, sabemos que toda a família real estava aqui sentada nesta mesa e do lado de fora, na varanda, ficavam os músicos e todos aqueles que assistiam a esta refeição. Mas depois há outras histórias para contar. Por exemplo, a deste conjunto, que claro que não estava aqui no dia desse casamento, mas que é um conjunto de bronze dourado francês, muito especial, que foi comprado em Paris pelo rei Dom João VI para o casamento do seu filho Dom Pedro com a arquiduquesa da Áustria, Dona Leopoldina. Portanto, este conjunto foi para o Brasil e vem do Brasil com Dona Maria da Glória como parte da sua herança. Muito legal. E por que esse espelho que a gente vê normalmente nesses... Para que ele servia? Eram flores? O que eram colocados aqui? Tinha flores, tinha bombons, tinha todo tipo de guloseima, mas sobretudo tem que pensar que, e faltam aqui, duas peças fundamentais deste conjunto, que são dois grandes tocheiros de 12 lumes cada. Portanto, dois grandes lustres que tinham 12 velas cada. E o espelho reflete a luz. Estes espaços não tinham luz artificial, como é evidente, não tinha alguns... Ainda hoje não tem, né? Tanto que foi aberto aqui para mostrar que nos dá muita a luz. Não temos. Agora vamos ter que parar. Porque ficou uma coisa mais natural, né? De como era o ambiente na época. E o platô de vidro servia para isso mesmo. Servia para refletir e, portanto, para projetar mais luz para os convivas. Muito legal. E como que vocês descobriram a quem pertencia esse material? Durante muitos anos não percebíamos muito bem de onde é que isto tinha aparecido. Há vários conjuntos deste, Tomir era muito famoso na época, há vários, sobretudo, tablet. Apesar deste ser muito completo e ser bastante elaborado. Nós não sabíamos, até que, como eu lhe disse, faltam aqui os dois conjuntos de velas. E um dia, numa conferência no Palácio Nacional da Ajuda, eu ouço um dos meus colegas dizer que pena do sobretudo tábua de Dona Leopoldina e Dom Pedro, a única coisa que sobrou foram, e fez literalmente assim, estes dois castiçais com 12 velas cada. Ora, o Eduardo Alves Marques, era a pessoa que estava a falar, disse isso nesse contexto. Eu vim para casa, no dia seguinte telefonei e disse: oh, Eduardo, como desapareceu? Está tudo aqui em Vila Viçosa. Ele mandou-me então a lista que tinha encontrado no arquivo e, de facto, por aí nós comprovámos que tinha sido aquilo que foi comprado
para esse casamento. E a família assistia missa daqui? Sempre, todos os dias. Todos os dias o dia começava com missa e por isso existe aqui à frente um espaço que era justamente a capela, o balcão, digamos, onde a família assistia à missa. E há dois porque esta capela, como está naturalmente ligada ao claustro, cada vez que havia um projeto de aumentar a capela, o que tinha que ir abaixo era o altar-mor, aumentar o claustro abaixo. Então há sucessivos momentos de destruição do altar-mor, sendo que o último foi exatamente Dom João VI. Dom João VI não devia gostar da obra que o avô, Dom João V, tinha feito, então mandou deitar abaixo o altar-mor para fazer, provavelmente, dizemos nós, um altar-mor neoclássico, só que entretanto vai para o Brasil. E durante 30 anos a capela não é capela, não está aberta ao culto. Quando voltam, e no tempo de Dona Maria II é então feita a obra de recuperação do espaço, o próprio, digamos, protocolo, a própria forma como o cerimonial religioso se desenvolvia já era diferente. E, portanto, a igreja já vai ser muito mais simples, porque já não há necessidade de acomodar os alunos da escola de música que cantavam, porque já não havia escola de música, o bispo e os seus acólitos, porque já não havia bispo, e por isso a capela fica substancialmente mais simples, e é isso que temos hoje em dia. A capela ainda é utilizada hoje em dia porque temos missa, continua a haver celebrações religiosas no dia de aniversário de nascimento e morte dos últimos membros da família real. O último foi dia 28 de setembro, que é ao mesmo tempo aniversário de Dona Amélia e Dom Carlos, faziam anos no mesmo dia. E temos também concertos. Temos uma temporada anual de concertos que começa em abril e vai até dezembro, na última sexta-feira de cada mês. Temporada onde tocamos o piano, que está ali embaixo, que foi uma prenda de casamento a Dom Carlos e Dona Amélia, e o órgão, que está ali escondido, mas que é um belo órgão alemão do século XVII. A gente está em 2019, aqui no Paço Ducal de Vila Viçosa, e essa sala é especialmente importante porque a gente tem todo um mobiliário que veio do Palácio das Necessidades em Lisboa, que fica a 200 quilômetros daqui, e que era a residência onde Dona Maria II viveu, que é a nossa princesa Dona Maria da Glória, que nasceu no Brasil e depois se tornou rainha de Portugal. Então a gente tem, por exemplo, esse jogo de cadeiras, que ficou tão bonito, uma peça tão chique, que acabou sendo usado praticamente como trono. E a gente tem esses dois consoles laterais, em que a gente tem aqui, nos medalhões, o F2, que era Dom Fernando II, esposo dela, e no outro a gente tem um M2, que era Dona Maria II, porque Dona Maria I era bisavó dela, avó do Dom Pedro, então ela foi Dona Maria II. Esses quadros muito bonitos, ali a gente tem a Duquesa de Palmela e o Duque de Palmela, que foram as pessoas que apoiaram o governo constitucional e que receberam ela em casa quando ela viveu na Inglaterra. Ela passava alguns dias do mês na casa deles, que funcionava como uma embaixada praticamente do governo português liberal.